Buracos e poeira, as más condições da Rua Flora na Lagoa das Flores. Feriado de Tiradentes, um pouco da história do patrono da nação brasileira. E ainda, a história da fisiculturista Sandra Almeida. Quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. O ESB Notícias está começando. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ESB Notícias começando agora com as principais informações da nossa região sudoeste. Buracos e poeira, as más condições da Rua Flora na Lagoa das Flores têm sido motivo de muita reclamação dos moradores. Mais um mês se passou e nada mudou. A população da Lagoa das Flores continua enfrentando problemas de infraestrutura. E as chuvas são as grandes vilãs quando o assunto é falta de esgotamento, escoamento e pavimentação. A situação causa revolta. Abandonado, um vereador não faz nada, as autoridades não fazem nada. E tá difícil, a gente tá vivendo igual porco dentro da lama. Tá precária a condição de viver aqui mesmo. Há mais de 15 anos, os moradores reclamam do descaso da Rua Flora. Buracos tem de sobra. Na semana passada, um cano estourou. E a Embasa demorou mais de uma semana para atender o chamado. E mesmo assim, o cano se encontra nessa situação. Há 2 meses, a empresa realizou essa intervenção. Mas ao invés de solucionar o problema, uma enorme cratera surgiu. A Embasa está demorando a faixa de uma semana, mas não resolveu não. Isso aí, eles vêm, o que eles fazem? Eles desligam a água, consertam o cano, e passa 2 dias, estoura de novo, porque não adianta, se eles não cobrir esses canos, não cobrir, enquanto não cobrir, vai continuar estourando, vai continuar vazando água, isso é um descaso público. Sempre teve essas questões de interditar por conta das chuvas, né? Porque não tem um esgotamento sanitário correto, não tem uma pavimentação na rua, o esgotamento sanitário, não existe um esgotamento que é feito, os moradores daqui têm pedido constantemente para que seja feito de forma correta e não foi feito ainda. Agora, o maior problema que veio acontecer depois justamente das chuvas com o serviço da Embasa que foi feito para colocar essas novas manilhas aqui, as mangueiras, né, que colocaram aí e veio ocasionar esses problemas que está hoje. É um caos, na verdade, não está impossibilidade de transitar. Até as pessoas a pé está difícil, porque alaga tudo, as pessoas não têm nem como passar nem a pé. Mas não é só a Rua Flora que foi prejudicada. Moradores relatam que o bairro está esquecido e que, devido à atual situação, acidentes estão acontecendo. Recentemente, a semana passada, um idoso ali passou mal dentro do carro, perdeu o equilíbrio, o carro ficou pendurado dentro da valeta, escapou de ter caído dentro da valeta com o carro e tudo. Só que aí conseguiu no momento sair logo e não aconteceu algo pior com ele. O bairro da Lagoa das Flores aqui está esquecido porque tem um vereador. O vereador só quer fazer para lá, para cá não quer fazer nada. Para nós, aí que é difícil. Roberto mora no bairro há mais de 22 anos e, assim como os outros moradores, não aguenta mais essa situação. Aqui o problema dessa rua aqui é quando chove. Toda vez que chove, toda a água que vem lá de cima, desde lá do Cristo, e nas empresas ali do meio ali que desviaram essa água para cá, essa água, quando chega aqui, vem toda para cá. Então, vira uma enxurrada. E a água empoça toda nessa rua. São caminhões e caminhões de areia que descem junto. Isso aqui era um morro alto. O morro acabou. De tanta terra que desceu. Eu já subi minha casa mais de 3 vezes já. Eu não aguento mais subir, não. Porque eu acho que a gente está pedindo providências. De uma vez por todas. Fazer o saneamento dessa rua. Tirar essa água daqui. Porque isso não pode ficar assim. E sobre a situação da Rua Flora, nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e também com a Embasa. Mas até o fechamento desta edição, nós não obtivemos retorno. O Dia de Tiradentes é celebrado sob o regime de feriado nacional em 21 de abril, desde 1965, como forma de construção da imagem heróica do patrono da nação. Mas você sabe quem foi de fato Tiradentes e o que ele representa para a história do Brasil? Acompanhe a explicação da historiadora e professora da UESB, Cleide Lima.
Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias e curtindo o feriado. Pois é, 21 de abril, dia de Tiradentes, é feriado nacional e a gente vai entender um pouquinho o porquê dessa data com a professora da UESB e historiadora Cleide Lima, que está aqui ao meu lado e vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao ESB Notícias. Primeiro vamos explicar para o pessoal, para a gente entender o porquê que dia 21 de abril é feriado. Bom, eu que agradeço, Samara, o convite. Então, os republicanos criaram, em 1890, 2 feriados. O próprio 15 de novembro, que é o feriado da proclamação da República, e o 21 de abril. Então, o feriado de Tiradentes foi o segundo feriado criado pelos republicanos para se instituir uma tradição, para que as pessoas passassem a admirar a República, passassem a se identificar com essa nova forma de governo, que a República, justamente, ela destituiu a monarquia no Brasil, que sobreviveu até 14 de novembro de 1889. Então, a família imperial brasileira foi expulsa do Brasil, assume uma república de caráter militar. Foram militares, foi um golpe militar instituído, foram os militares que, insatisfeitos com o Império, destituem o Império. No entanto, esses militares, o evento do 15 de novembro não foi um evento que mobilizou a população, foi uma parada militar. Então, era preciso criar um herói, era preciso encontrar um herói que se adequasse e que a população se identificasse com esse personagem, que defendesse os ideais republicanos, que defendesse esse novo projeto político que estava se instituindo nesse momento. E Tiradentes, então, ele é o escolhido dentre tantos outros personagens que defenderam a República ao longo da história do Brasil. Ele é escolhido para ser esse herói, homenageado pelos republicanos. Tiradentes, ele participou da Inconfidência Mineira com vários outros indivíduos. Ele era o lado mais pobre, vamos dizer assim, um lado mais fraco, porque os homens de elite que participaram desse movimento, que queriam instituir uma república em Minas Gerais, no final do período colonial, mas eles foram perdoados. Houve o processo de julgamento de quem havia participado do motim, da quase revolta. Esses homens foram todos perdoados. Tiradentes, então, foi escolhido como bode expiatório, como aquele que tinha que pagar pelo pecado, pelo erro cometido de tramar uma possível mudança de governo, uma possível queda da monarquia e instituição de uma república. Então, Tiradentes ele foi punido como crime de lesa majestade, porque ele foi um traidor da monarquia, e por isso ele foi morto da forma como foi, que foi morto, esquartejado, foi enforcado e esquartejado em praça pública, que era o tipo de punição que ocorria naquele período, para o crime máximo cometido, que era o crime de lesa majestade. Nós tivemos outros também que morreram da mesma forma, alguns anos depois, na Bahia, que foram os inconfidentes baianos. 4 homens foram também mortos, esquartejados em praça pública, também por tramarem uma república na Bahia, contra a monarquia, mas esses homens eram homens pretos e pobres, pretos, pardos e pobres, com pouca representação, então, por isso mesmo, eles não foram escolhidos, porque eles não se adequavam a esse modelo de herói que a República gostaria. Então, Tiradentes era militar, era branco, apesar de pobre, mas ele se encaixava naquele modelo que os republicanos gostariam de colocar naquele momento, como um grande representante e defensor da República no Brasil. Então, por isso ele foi escolhido. E a forma como ele foi morto também, obviamente. Isso causa comoção, isso causa identificação na população. E uma das grandes pinturas que foi feita nesse período em que foi criada a data, não quando ele morreu, mas no período em que, já mais de 100 anos depois, um quadro muito famoso de um pintor chamado Pedro Américo, chamado Tiradentes Esquartejado. Que esse quadro Pedro Américo fez ele pinta Tiradentes para se assemelhar a Jesus Cristo. O que é um equívoco, é um erro, não existe nenhuma fonte que garanta que Tiradentes se parecia com Jesus Cristo. Mas isso foi de propósito, isso teve uma intenção
que era para fazer com que a população se identificasse com esse personagem. E a gente também consegue observar, até nas escolhas dessas datas, nas escolhas desses mitos, um pouco do racismo estrutural, né, professora? Ah, com certeza, com certeza. Inclusive porque no final do século XIX, a gente já tem a introdução no Brasil das teorias raciais, da ideia de que o branco, né, era superior ao negro. Isso já foi totalmente desmistificado, né, pela biologia, pela história, pela antropologia, né? Não existe diferença, né? Na verdade, nas raças, existe apenas... Em tempos difíceis, uma escolha vai mudar seu destino. A espera pelo vestibular UESB acabou. Está na hora de colocar em prática seus conhecimentos e garantir uma vaga na universidade pública. Fique atento aos prazos de inscrições. O primeiro edital já está disponível. Quem deseja obter a isenção da taxa de inscrição pode solicitar até o próximo dia 25 de abril no site do vestibular. As provas serão nos dias 5 e 6. Nesse período em que foi criada a data, não quando ele morreu, mas no período em que, já mais de 100 anos depois, né, um quadro muito famoso de um pintor chamado Pedro Américo, chamado Tiradentes Esquartejado. Que esse quadro Pedro Américo fez para... ele pinta Tiradentes para se assemelhar a Jesus Cristo. O que é um equívoco, é um erro, não existe nenhuma fonte que garanta que Tiradentes se parecia com Jesus Cristo. Mas isso foi de propósito, né? Isso teve uma intenção que era para fazer com que a população se identificasse com esse personagem. E a gente também consegue observar, até nas escolhas dessas datas, nas escolhas desses mitos, um pouco do racismo estrutural, né, professora? Ah, com certeza, com certeza. Inclusive porque no final do século XIX, a gente já tem a introdução no Brasil das teorias raciais, da ideia de que o branco, né, era superior ao negro. Isso já foi totalmente desmistificado, né, pela biologia, pela história, pela antropologia, né? Não existe diferença, né? Na verdade, nas raças, existe apenas uma raça, a raça humana. Então, havia sim, né, uma forte, e foi um movimento, então, com a abolição, tudo isso está próximo, né? A abolição da escravidão, república, proclamação da república, criação do feriado de Tiradentes, esse processo de apagamento da história, né? Da história da participação da população africana e afrodescendente afro-brasileira no Brasil, ela é uma construção de muito tempo, né? A república, justamente, ela também não modifica essas estruturas. É uma república elitista, branca, né? Que não muda, não promove melhoria educacional, melhoria na saúde, não promove distribuição de terra, né? Melhoria nas condições de trabalho. Então, o feriado, ele tem para nós, né? Tem esse caráter mais de descanso, mas ele é importante também como uma data para a gente problematizar, para a gente questionar, né, o nosso passado, para a gente questionar a nossa história e, quem sabe, a gente refazer essa história, né, com outras datas mais significativas para nós, né, brasileiros e brasileiras. Professora, muito obrigada pela sua participação, viu? E com essa aula maravilhosa de história, a gente fica por aqui. Voltamos ao estúdio. E a temperatura continua caindo em Vitória da Conquista, apesar do tempo ter melhorado um pouquinho. É hora de saber como fica, então, o tempo para o fim de semana. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo nublado o dia todo, sem chuva. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. Na sexta-feira, faz sol entre nuvens com previsão de chuva. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 25 graus. No sábado, tempo nublado em Conquista, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Em Itapetinga, a previsão é de tempo nublado sem chuva. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. Em Jequié, tempo fechado com previsão de chuva no dia. A mínima prevista é de 21 e a máxima de 27 graus. Em Tremedal, a previsão é de sol entre nuvens sem chuva. A temperatura oscila entre 18 e 28 graus. E ainda nesta edição,
a história da fisiculturista Sandra Almeida. É depois do intervalo e eu volto já. Em tempos difíceis, uma escolha vai mudar seu destino. A espera pelo vestibular UESB acabou. Está na hora de colocar em prática seus conhecimentos e garantir uma vaga na universidade pública. Fique atento aos prazos de inscrições. O primeiro edital já está disponível. Quem deseja obter a isenção da taxa de inscrição pode solicitar até o próximo dia 25 de abril no site do vestibular. As provas serão nos dias 5 e 6 de junho nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Acesse o site e solicite sua isenção. www.esb.br/vestibular. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. É impossível pensar em uma vida saudável com qualidade e bem-estar sem associar aos cuidados com os pés. É a partir deste pensamento que a ida frequente ao podólogo está se tornando cada vez mais comum. São eles os especialistas em tratar não somente doenças como calos, unhas encravadas e joanetes, são também responsáveis pela prevenção de uma série de outras doenças. Trabalhar 9 horas por dia com esse calçado de couro causou uma micose na unha de seu Manuel. A solução ele encontrou na podologia. Eu tinha um problema nos pés de micose e essa micose estava agravando a cada dia. Aí, quando surgiram aqui os alunos e optou para mim ser modelo. E nesse modelo, nesse tratamento, teve uma evolução muito grande que hoje eu sinto que não me incomoda. A cabeleireira Tamires trabalha em pé e sentia muitas dores nos pés e nos dedos. Um tratamento simples e a orientação do podólogo evitou uma ida desnecessária ao ortopedista. Estava sentindo muitas dores nos pés e nos dedos. Já estava pronta para ir no ortopedista. Até um colega me sinalizar que nós poderíamos usufruir os serviços de podologia daqui do Senac. Então, me direcionei ao instrutor, conversei o que eu estava sentindo dessas dores, tanto nos pés quanto nas unhas, nos dedos, e ele sinalizou que poderia ser o corte da unha, que estava inadequado. E realmente, quando a aluna realizou o serviço, a gente percebeu que o corte não estava adequado, era arredondado, eu esquecia de tirar as laterais. Realizei o serviço e no primeiro momento eu já senti um alívio muito grande nos pés, as dores desapareceram. A profissão de podólogo vem sendo desmistificada e valorizada ao longo do tempo, mas ainda existem dúvidas quanto ao que este profissional pode fazer. O podólogo, ele é um profissional da área da saúde responsável, em tratar as disfunções dos pés. Então, diferente da manicure, o podólogo ele não faz o embelezamento, ele faz o desencravamento da unha, ele trata micose, ele trata fissuras, ele trata verrugas plantares. Então, são procedimentos invasivos em que a manicure ela não pode fazer. Então, graças a Deus, as pessoas já estão entendendo que existe essa diferença e a procura está sendo cada vez maior para o podólogo. A podologia é um campo promissor que vem atraindo cada vez mais profissionais em Vitória da Conquista, principalmente quem ficou desempregado durante a pandemia. A capacitação pode ser feita através de curso técnico que dura 2 anos e o aluno pode começar a trabalhar antes mesmo de concluir. O curso ele tem uma duração de 2 anos, as aulas acontecem apenas em 2 dias da semana, então isso também flexibiliza para as pessoas que querem trabalhar e fazer o curso técnico. Ele tem toda a parte de atendimento a modelo, então os alunos trabalham toda a parte prática, nós temos toda a parte de equipamentos, de insumos, de produtos, que vão dar o respaldo para o aluno para ir para o mercado de trabalho já profissionais na área da podologia.
presença de microplástico nos oceanos é uma ameaça que tem sido debatida por ambientalistas e cientistas já há algum tempo. Agora, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará comprova que é possível encontrar esse pequeno plástico também nos estômagos dos peixes da orla de Fortaleza. Confira a reportagem. Na minha tese, inicialmente, a proposta era estudar a assembleia de peixes associada aos espigões, né, na zona costeira de Fortaleza. Espigões são aquelas estruturas, né, de pedra que se estendem da terra ao mar. Porém, na nossa primeira coleta, a coleta piloto, a coleta de reconhecimento da área, ao passar a rede de pesca para capturar as espécies de peixes, nós não capturamos nenhuma espécie de peixes, né, apenas lixo veio ali, presa e agregada à rede. A partir de então, nós vimos, né, a necessidade de redirecionar os nossos estudos nesse sentido, de estudar essa problemática, a questão da poluição marítima. A gente tinha justamente a ideia de coletar, né, todos os peixes da região, identificar as espécies, ver a parte anatômica para poder caracterizar justamente qual o papel dele, né? Quando a Natália começou a analisar aqui no laboratório, a gente começou a fazer, né, um estudo, como a gente fala, estudo piloto dos primeiros animais analisados, ela começou a falar: professora, eu acho que a gente está vendo isso aqui, parece um plástico. E aí apareceu uma vez, eu falei: isso é plástico, um fragmento de plástico. E aí apareceu de novo, e aí eu falei: Natália, a gente vai ter que ver o que está acontecendo. Copinho de plástico que está na orla da beira-mar, ele pode adentrar no mar e, com o passar do tempo, esse copinho ele vai se fragmentando, né? Ele vai se desfazendo, e esses pequenos fragmentos eles podem vir a se tornar microplástico, que é quando ele atinge o tamanho de 5 milímetros. Nessa pesquisa feita na UFC com o Departamento de Engenharia de Pesca e o Labomar e o Departamento de Biologia, né, que foi esse conjunto, foi detectado que os peixes aqui da orla, né, daqui da zona de arrebentação aqui dos espigões da Praia do Meireles, eles estavam também contaminados com microplástico. O objetivo da pesquisa foi identificar e quantificar o microplástico ingerido por 7 espécies de peixes capturadas na zona costeira de Fortaleza. Uma das hipóteses do nosso trabalho foi verificar se a ingestão de microplástico por essas espécies estava associado ao hábito alimentar, né? E como conclusão na nossa pesquisa, nós verificamos que não existia essa associação, ou seja, independente do hábito alimentar das espécies, todas estavam sujeitas à ingestão de microplástico. Nós analisamos 3 espécies de bagres, 2 espécies de pequenos pelágicos, a sardinha e a palombeta, e 2 espécies, o coró e o roncador. O microplástico mais presente nos estômagos das espécies que nós analisamos foi o poliéster. O poliéster, que é uma fibra sintética amplamente utilizado, né, pela indústria têxtil. Uma das hipóteses que a gente estuda e que já vem sendo discutida é que esse poliéster entra no mar por conta da máquina de lavar. Nossa máquina de lavar, né? Então aquele resíduo vai para o esgoto e muitas vezes a gente limpa o nosso filtro da máquina de lavar na pia, né? E ali desce, né? Vai para o esgoto e acaba chegando ao mar. Isso nos mostra, né, que nós precisamos repensar a questão do tratamento dos esgotos domésticos para evitar que esse tipo de microplástico ele chegue nos rios, né, e posteriormente no oceano. Esse trabalho ele vai trazer uma grande contribuição, porque para a região Nordeste, ele é um dos primeiros trabalhos, né, de escrever plástico em conteúdo estomacal de peixe, né? Então, a partir de agora, a gente realmente tem como afirmar, né, que a gente tem que começar a ter cuidado com essa questão desse plástico, que ele está chegando nos peixes, se ele está chegando nos peixes, ele vai chegar na gente também.
E no próximo bloco, a história da fisiculturista Sandra Almeida e os 20 anos de celebração da Cotefave em Vitória da Conquista. O intervalo é rápido e eu volto já. Mata sem pena. Mata jovens, idosos, crianças. Arruína empresas e transforma trabalhos de anos em pó. Traz sofrimento, danos irreversíveis. E todo mundo corre risco de ser vítima. Já se espalhou pelo mundo inteiro. Já está aí. Do seu lado, fake news é crime. Denuncie. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Olá, região sudoeste, estou passando pela telinha da TV UESB para te lembrar do Momento do Esporte deste domingo. Nesta edição, eu converso aqui no estúdio com Átila Torres sobre o campeonato de Taekwondo que vai rolar neste fim de semana em Salvador. E eu, Leonardo Costa, te espero domingo ao meio-dia. Até lá! E a gente confere agora a história da fisiculturista Sandra Almeida. A baiana de 44 anos começou a competir há apenas 2 anos, mas já coleciona muitas conquistas. Vendo Sandra levantando tanto peso, ninguém imagina a delicadeza dessa costureira que leva o sustento da família na ponta da agulha. E a malhação de casa consegue ser ainda maior do que a da academia. Ela é mãe, esposa, avó e enfrenta desafios diários que precisam ser superados para atingir os alvos desejados. Então, desafios para mim são muitos, né? Eu tenho que estar trabalhando 24 horas para mim poder estar realizando meus sonhos. Tenho que me desdobrar em 1000, porque eu sou mãe, avó, costureira e atleta. Então, sou dona de casa também, então eu tenho que me desdobrar, né, para poder dar conta de tudo. Isso é um dos primeiros desafios. Segundo desafios, né, eu estar fazendo meu treino, tenho que estar tendo dieta, tenho que dormir cedo para poder acordar com físico bom, né, ter um condicionamento físico bom. Então, assim, eu não tenho esse privilégio de dormir cedo, porque eu como eu falei, praticamente trabalho 24 horas para poder estar correndo atrás para realizar meus sonhos. Então, é muito difícil tudo que eu faço para chegar até aqui. Então, eu faço com amor, faço com carinho, que é um sonho que eu quero realizar. Então, mostrar aí para as mulheres que a gente tem que ter determinação. O que a gente quer, a gente tem que correr atrás. E juntar aí a força da mulher, mostrar que a mulher negra, ela é ousada, ela tem raça, ela tem força de vontade de correr atrás de seus objetivos. Então, tudo isso me incentiva. Só quem conhece entende de onde vem a força de Sandra. A baiana de 44 anos só compete há apenas 2 anos, mas já coleciona muitas conquistas. Eu era jogadora de futebol, o único esporte que eu gostava. Eu nunca imaginei de fazer academia. E até quando um dia entrei na academia, eu estava um pouquinho acima do peso, né? Entrei na academia para perder alguns quilinhos. E aí eu fui perdendo os quilos, fui ficando com um corpo bonito e gostei. Nisso eu já conhecia, assim, ouvi falar do mestre Washington. Eu achava o shape dele muito lindo. Então foi um incentivo para mim. E eu disse assim, gente, eu queria tanto ser igual aquele homem, mas quem sou eu? E aí eu vim a conhecê-lo pessoalmente, né? E aí peguei gosto pela malhação. Participei de um concurso Garota Fitness, né? Então, assim, que eu consegui um corpo tão top que os pessoal me incentivaram a participar de algum concurso.
E eu cheguei lá, fui top número 1. Aí veio o segundo e eu peguei gosto, comecei a treinar, jogar duro, comecei a ganhar músculos. E aí conheci o mestre Osto, ele me deu uma oportunidade onde ninguém nunca tinha me dado. E ele acreditou nos meus sonhos. E hoje eu me tornei essa atleta que eu sou hoje. Graças primeiramente a Deus, segundo o mestre Osto. Inspiração para mim, né? Conciliar a vida de atleta com as atividades domésticas e o trabalho é a parte mais difícil. Para o treinador, um orgulho que vai além do esporte. Para mim é muito gratificante porque eu que rodei o Brasil competindo, não consegui disputar um Mundial. E ela está me realizando, eu treinando ela, e ela trazendo esse feito para a Vitória da Conquista. Porque assim, as pessoas não sabem o tamanho que é uma satisfação dessa. Você teve condições, teve corpo para chegar, não chegou, e de repente aparece alguém na tua vida que tu vai treinar e chega até lá. E Sandra, que já aprendeu a levantar as barras mais pesadas da vida, nem bem terminou um desafio, já se prepara para o próximo. Esse troféu aqui, joguei duro, suei para me buscar ele, né? Foi o último campeonato que a gente participou agora, no dia 16, né, sábado passado, um campeonato internacional, um campeonato grande, campeonato famosíssimo, né? O sonho de todos os atletas subirem nesse campeonato e eu tive o privilégio de subir. Subi e saí top 1, conquistei uma vaga para o campeonato mundial. E de admiradora, Sandra virou referência para muita gente e segue inspirando as novas gerações. Sandra, primeiramente, é uma pessoa incrível, né? Assim, desde os treinos, assim, que eu tô aqui todo dia, a gente treina junto. São treinos diferentes, mas a gente vê o esforço que ela tem e ela é uma inspiração para mim. Assim, eu não quero seguir o esporte que ela, sabe, tá seguindo, mas tá na academia não é fácil, então a gente tá com aquela preguiça, então a gente vê o esforço dela, não é fácil, e de onde ela veio, então motiva a gente cada dia continuar na academia. Muito legal. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima. A gente se vê. Em tempos difíceis, uma escolha vai mudar seu destino. A espera pelo vestibular UESB acabou. Está na hora de colocar em prática seus conhecimentos e garantir uma vaga na universidade pública. Fique atento aos prazos de inscrições. O primeiro edital já está disponível. Quem deseja obter a isenção da taxa de inscrição pode solicitar até o próximo dia 25 de abril no site do vestibular. As provas serão nos dias 5 e 6 de junho nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Acesse o site e solicite sua isenção. www.esb.br/vestibular. Olá, região sudoeste, estou passando pela telinha da TV UESB para te lembrar do momento do esporte deste domingo. Nesta edição, eu converso aqui no estúdio com Átila Torres sobre o campeonato de Taekwondo que vai rolar neste fim de semana em Salvador. E eu, Leonardo Costa, te espero domingo ao meio-dia. Até lá! A partir de agora, você acompanha a programação da TVE. É sua, é nossa, é da Bahia.